Bem, amados, sempre que nós acessamos as Escrituras Sagradas, nós devemos manter em mente o objetivo para o qual elas foram escritas. E tem um texto na Escritura que define para nós, resume para nós de um modo muito maravilhoso qual foi o objetivo com o qual as Escrituras Sagradas foram escritas. A obra de Deus no mundo foi um fato realizado, histórico, ok? Deus entrou no mundo para nos salvar, fez uma obra maravilhosa, gloriosa, e toda a história dessa revelação de Deus, dessa entrada de Deus no mundo, foi registrado o que nós temos hoje, a nossa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, sempre que nós estamos acessando as Escrituras Sagradas, nós devemos manter em mente qual é o objetivo, primeiro, porque a Escritura chegou até nós, porque ela foi escrita. Em Romanos, capítulo 15, verso 4, nos dá muito bem essa definição de para que a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada foi, de fato, escrita, ok? Paulo diz assim: porque tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eis aí o objetivo, né? E que natureza de ensino é esse? Ele diz: tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Esse é o objetivo das Escrituras Sagradas, ok? Para que, a partir dela, nós tenhamos perseverança, paciência, e pela consolação que ela nos traz, nós tenhamos esperança. E que esperança? Esperança diante da vida, esperança diante do mundo, esperança diante da existência. Não é uma esperança de que as coisas que planejamos para a segunda-feira deem certo somente, embora tudo isso seja do interesse de Deus, mas a esperança que Ele provoca em nosso coração a partir da consolação das Escrituras é uma esperança que transcende toda essa vida, é uma esperança para a eternidade, é uma esperança que não se desfaz diante dos desafios e das agruras deste mundo. E como nós vimos na semana passada, o Espírito Santo de Deus é quem atualiza esse ensino das Escrituras em nossas mentes e corações até hoje, ok, amados? Então nós temos aí uma obra feita de uma vez por todas. O Espírito Santo inspirou homens para que escrevessem a história da revelação, ou os atos de revelação de Deus, de salvação de Deus. Está tudo muito bem escrito, nós temos a Escritura Sagrada. E o Espírito Santo, no uso da sua própria palavra, daquilo que ele revelou, daquilo que os homens foram testemunhas, ele, no ministério dele, na nossa vida de hoje, aí é o nosso endereço, o nosso CEP, o nosso CPF, o nosso nome, a nossa vida. Ele está o tempo todo, como nós vimos na semana passada, recordando, lembrando e ensinando a partir daquilo que ele fez escrever. E João, capítulo 15, versos de 1 a 11, que é o texto que nós temos aqui, nós estamos diante de mais um texto consolador das Escrituras. Lembrando aqui que Paulo diz que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, em João 15, de 1 a 11, nós estamos diante de mais um texto consolador das Escrituras e que nos dá sólida esperança em nossa caminhada cristã, em nossa existência, em nossa experiência de vida, ok, amados? E aí a gente deve olhar para o objetivo máximo dessa intenção de Deus, quando Ele não só se revela na história, mas Ele faz que toda essa revelação seja escrita de modo poderoso, infalível, inerrante, para que tudo isso chegasse à igreja de todos os tempos e tudo isso produza em nosso coração consolação e esperança diante da vida. E a gente pode perguntar então, o que as palavras do Salvador aqui em João
capítulo 15, versos de 1 a 11, podem nos oferecer, ou o que essas palavras de Cristo podem nos oferecer para que possamos ter esperança diante do mundo, diante das suas demandas, diante dos seus desafios. Podemos perguntar o que essas palavras podem nos oferecer para que tenhamos esperança diante das dificuldades da vida, diante da realidade, às vezes muito dura, inclusive. Ok, amados? Porque todos nós vivemos numa realidade. Não estar na realidade é ser vítima de uma psicopatologia muito triste e séria. Porque todos nós vivemos numa realidade, e às vezes essa realidade é desafiadora, muito dura inclusive às vezes. Todos nós temos uma realidade, não me refiro aqui apenas àquilo que pode acontecer de trágico, de dramático, mas coisas que já fazem parte da nossa história, está na nossa biografia, sabe? Esse fato eu não gostaria que fizesse parte da minha vida, da minha história, mas faz. E com isso a gente lida, a gente vive o tempo todo. O que a Escritura Sagrada diz é que todas as coisas que foram escritas para nós, foram escritas com o objetivo de que pela perseverança, não desanimando, pela paciência e pela consolação que ela nos traz, tenhamos esperança. Mesmo diante desses cenários que às vezes marcam ou marcaram a nossa biografia, ou seja, não estamos falando só daquilo que pode acontecer de tão dramático, mas aquilo que já marcou a nossa história. Que somos nós, coisas que fazem parte da nossa história. E às vezes são muito desafiadoras. Como ter esperança diante disso? Ainda mais no mundo da performance. Como se a vida que fosse dar certo é aquela que está tudo encaixado direito e perfeitamente. Mas a vida não é assim, amados. Ela quebra. E o que Paulo está dizendo em Romanos é que a Escritura tem condição de, pela paciência, trazer uma consolação que produza em nós uma esperança diante da vida, independentemente da biografia de quem quer que seja. Então nós podemos perguntar aqui, o que as palavras do Salvador aqui, nesse capítulo de João 15, pode nos trazer, nos oferecer para que possamos ter de fato esperança diante do mundo. E o fato é, amados, que às vezes alguns irmãos, alguns homens e mulheres de Deus estão nadando num mar muito revolto, marcado por dificuldades. O que a Escritura está dizendo é que mesmo esse pode ter consolação e uma esperança, mesmo diante daquilo que pode estar enfrentando, e algo muito duro, inclusive. Então, o que essas palavras do nosso Salvador podem trazer de modo prático para a nossa vida, para a nossa existência, para que tenhamos esperança? Então, permitam-me ler aqui, por favor, novamente, João capítulo 15, versos de 1 a 11, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ou seja, o ramo em si mesmo é infrutífero, não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Bem, amados, essa analogia usada por Jesus aqui, a analogia da videira, dos ramos, da produção, dos frutos, do viticultor ou do lavrador que está ali podando, limpando, essa analogia usada por Jesus ainda está no contexto das últimas ocorrências no seu ministério. Que ocorrências são essas? Que contexto é esse que ainda Jesus e os apóstolos estão, onde ele faz uso dessa analogia para ensinar algo tão maravilhoso e importante que produza consolação de fato em nossa vida? Bem, na comemoração da Páscoa, quando ele instituiu a ceia, um pouquinho antes desse discurso dele, dessa fala dele, nessa comemoração da Páscoa,
Ele instituiu a ceia, um evento muito importante para a igreja, mas ali aconteceu algo que chocou a todos. Nesse momento tão maravilhoso em que o Senhor institui o sacramento da ceia para todos os tempos da igreja de Cristo, acontece algo que chocou a todos. Judas, um dos apóstolos que acompanhou Jesus nesses 3 anos e pouco, revelou-se um traidor. E isso chocou aquele grupo de homens, aqueles que estavam nesse evento tão importante e maravilhoso. Apesar de estar na grande maioria dos eventos em que estavam todos os apóstolos, Judas mostrou-se como alguém que anda muito perto de Jesus, mas dá ouvidos às trevas, dá ouvidos ao diabo. E isso chocou aquele grupo, deixou aquele grupo desestabilizado. Quando Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair, eles sentem uma instabilidade, uma insegurança muito grande. Pedro faz sinal para João e pergunta a ele, João estava próximo de Jesus, quem é? Jesus diz, aquele que eu molhar o pão no vinho e oferecer, esse é quem vai me trair. E ele então molha e oferece para Judas. João arregala o olho, porque não existia essa de ter uma desconfiança aqui e ali, não. Porque todos ficaram surpresos. E Judas então se mostrou como alguém que anda com Jesus, mas dá ouvidos às trevas, dá ouvido ao diabo. Por que estou dizendo isso com tanta contundência? Porque João mesmo, no capítulo 13, do verso 2, quando começa a falar dos preparativos da ceia, ele diz, tendo o diabo enchido o coração de Judas para que traísse Jesus. Então, essa fala, esse diálogo, esse discurso que Satanás vem aplicando na vida, nos ouvidos, no coração de Judas, chega ao seu limite, encheu. Isso vinha ali há tempo, Satanás falando no coração dele. Então, amados, isso deve nos arrepiar, porque aqui estamos falando de um homem que estava no grupo seleto, muito próximo de Jesus, acompanhando os maiores eventos gloriosos de Jesus, ouvindo as palavras mais profundas de Jesus, mas ele também dava ouvidos a Satanás. Nós, amados, diante disso, temos que ter cuidado, diante dos textos, das narrativas, das perícopes da Escritura Sagrada, como alguém que observa só as árvores, perde de vista a floresta inteira, ok? Nós devemos observar as árvores, mas também olhando a floresta inteira. Aqui que eu estou me referindo. Eu estou dizendo aqui que Judas se revela como alguém que, embora muito próximo de Jesus, fazendo parte do seu grupo, ele começa a dar ouvidos a Satanás. Até que João 13, no verso 2, diz que Satanás encheu o coração de Judas. Não cabia mais espaço para a palavra de Jesus. Ele completou. Isso não, eu falei aqui que a gente deve ter cuidado para não, observando muito as árvores, percamos de vista a floresta. Porque esse negócio de Satanás falar o coração do homem começa lá em Gênesis. Ok, amados? E aí olha o resultado. Quando você escuta uma sirene cruzando a estrada, com alguém entre a vida e a morte, é fruto do fato do ser humano ter dado ouvidos ao tentador. Quando você escuta o tiroteio na comunidade perto de onde você mora, isso é fruto do fato do ser humano ter dado ouvidos a Satanás, que resultou em tudo isso. Então, amados, o que nós temos aqui é nesse contexto, vejam bem, o tentador começa a falar no ser humano, lá no seu estado de perfeição ainda, e o ser humano dá ouvidos, e desobedece, e cai, e nessa desobediência ele cai do seu estado de perfeição, e a primeira coisa que é cortada é a sua comunhão com Deus, com o Criador, aquilo que é vital para o ser humano.
Mas o Senhor Deus é todo poderoso e a palavra dele diz que nenhum dos planos dele, nenhum, pode ser frustrado. Ele criou o mundo, o universo para a sua glória. Ele criou a terra para o louvor do seu nome. Então jamais ele permitiria que isso se configurasse como algo para sempre. Então o que acontece? Ele entra no mundo para resgatar esse homem que se havia perdido. E é muito interessante que esse trabalho do tentador continua, porque quando Jesus é batizado, vai para o deserto, ele vai lá para tentá-lo, num desespero, querendo tirar a possibilidade de resgate, de salvação do ser humano que se havia perdido. Pois bem, ele vence Satanás a partir da palavra de Deus e começa o seu ministério pregando o evangelho do reino do Senhor. E ali ele junta um monte de homens e mulheres, alguns muito próximos dele. E o fato é, amados, que Satanás não desiste, ele continua por ali. Estão vendo aqui, amados, a floresta, como que ela nos faz perceber melhor as árvores, inclusive. Não te chama a atenção isso, essa veemência, essa insistência, essa perseverança do tentador, que desde o começo da história humana coloca tentações no coração para afastar o ser humano de Deus. E quando esse Deus Todo-Poderoso, encarnado na pessoa do Filho, entra na história, no mundo, ele continua tentando, ele tem a ousadia de tentá-lo. E o Senhor o vence e começa a pregar o evangelho do reino a essas pessoas que estão próximas a ele, e Satanás não desiste, ele continua. Então, amados, é nesse contexto que Jesus faz esse uso dessa analogia de João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, e os frutos aqui são espirituais, para a glória de Deus, tá, amados? Além dos físicos, tá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Eles não ouviram Satanás, eles ouviram Jesus. E isso limpou a vida deles. Jesus fala isso de novo, daqui a pouquinho, na sua oração, lá no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele continua, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém, agora aqui a ênfase, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo que não dá fruto, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Judas acabara de deixar Jesus rumo à sua destruição, amados. Isso deve nos impressionar, queridos. E é justamente sobre isso que esse seja um ponto de preocupação para nós, melhor dizendo, de interesse e de investimento. Porque, em primeiro lugar, Jesus fala aqui de pertencimento e de permanência nele. Aqueles homens estavam chocados ainda com a novidade. Estavam inseguros porque Jesus estava partindo, dizendo da sua partida, mas Jesus os consola dizendo, vocês não vão ficar órfãos, o Espírito Santo será enviado, eu voltarei na pessoa do Espírito Santo, estarei com vocês. E aquilo ali devia estar no coração deles como onda, sabe, uma ressonância. Judas traiu. Então, claro que Jesus está aqui olhando para eles, naquilo que estava nos seus corações. Enquanto ele sai daquele lugar onde ele fala do Consolador da primeira vez, ele está indo para
um monte onde ele seria entregue de fato, preso, e dali seria crucificado. Ele está andando, é claro que ele tem interesse com aquilo que está no coração dos seus discípulos. O Senhor não tem interesse no palavreado, no falatório, na verborragia, ele tem interesse na verdade. E como eu acabei de orar aqui no início desse sermão, importa que ele dê a nós o que ele sabe que nós precisamos. E às vezes, amados, nós temos má vontade porque queremos algo que não é de fato a nossa necessidade. Mas ele sabe nos dar aquilo que nós precisamos. E aqui, ele olhando para esses homens, ele começa a usar essa analogia. Ele fala de pertencimento e de permanência. Permitam-me, por favor, repetir o texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como ramo não pode produzir fruto sem mim, e esse fruto, eu repito, é para a glória de Deus. Se não permanecer na videira, aliás, como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus está falando aqui, amados, de pertencimento e de permanência. E aquele grupo de discípulos estava entrando em uma fase de sua caminhada onde enfrentariam o grande desafio da ausência física de Jesus. Depois de 3 anos e pouco, no ministério profundo, intenso, maravilhoso, vendo a glória de Deus, ao lado deles, tocando nele, como João vai dizer na sua carta, apalpando, ouvindo o timbre da sua voz, o verbo de Deus encarnado. Agora eles estavam prontos, ou entrando, não prontos, mas estavam entrando no momento da caminhada, onde enfrentariam esse grande desafio da ausência física de Jesus, embora Jesus já tivesse dito para eles que eles não ficariam órfãos, como eles imaginavam, mas ele viria de uma forma ainda mais plena, na pessoa do Espírito Santo. Tudo isso, no entanto, amados, para aqueles discípulos ainda era algo muito desafiador, algo muito incompreensível ainda, como que se daria isso? E assim o que acontece, queridos, diante das pressões do mundo, diante das pressões das trevas, eles correriam o risco de não permanecerem firmes em Cristo, porque a coisa ia ficar muito perigosa, assustadora. Eles veriam aquele que mostrou sua autoridade sobre o vento, sobre as enfermidades, sobre a morte, sendo preso, morto e sepultado. Então eles correriam o risco de não permanecerem nas palavras de Jesus. A fé deles seria extremamente desafiada, e isso lhes dava medo e lhes dava insegurança. E essas palavras são consoladoras. Ele diz: aquele que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, dará fruto aquele que permanecer em mim. Mas o que ele deixa claro aqui, falando de permanência, de pertencimento, a condição de possibilidade para que eles continuassem no caminho maravilhoso, dependia unicamente deles permanecerem em Cristo Jesus e nos cuidados do Pai. E é disso que ele está falando, e repito mais uma vez o que ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Judas acabara de ser cortado. Eu fico pensando às vezes, quando eles foram vendo o destino final de Judas, como que essa fala de Jesus deve ter crescido na mente deles. Ele secou, foi destruído, foi queimado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A condição de possibilidade para continuar andando no caminho da salvação é pertencendo a Jesus Cristo, não há outro caminho. Jesus Cristo já havia falado que ele voltaria a estar com eles através do Espírito Santo, e esse era o desafio
com o qual eles precisavam se acostumar. Agora eles precisavam deixar de olhar para o que é visível e contemplar aquilo que é invisível. E esse, amados, é o nosso desafio hoje, especialmente no mundo materialista. Nós temos convicção daquilo que é poderoso, mas invisível. Que, aliás, Hebreus diz que as coisas visíveis vieram das invisíveis, todo o universo. E no mundo materialista a coisa é invertida. O visível ganha proeminência. Então aqueles discípulos precisavam então acostumar o coração deles dessa nova forma de lidar com Jesus, tirando os olhos do visível, do físico, do Filho de Deus encarnado, porque daqui a pouco ele morreria, sepultado seria, mas ressuscitaria ao terceiro dia e voltaria para a sua glória. Mas eles continuariam no caminho da salvação e numa comunhão íntima e profunda com Jesus, mas eles teriam que reaprender nessa escola. Eles precisariam se acostumar a não dependerem do que é visível e confiarem naquilo que é espiritual e poderoso. E esse, queridos, é o nosso desafio hoje, especialmente em um mundo tão materialista. Eles precisavam permanecer em Cristo. E a forma dessa permanência, ela passaria por uma mudança. A forma de estar com Cristo passaria por uma mudança, mas a natureza desse permanecer em Cristo não mudaria. Pelo contrário, ela seria aprofundada. Jesus, antes encarnado, estava ao lado deles. Agora, no Espírito, isso é algo tão próximo que ele chama de fazer morada, habitar em nós. Então, amados, a forma mudaria, mas a natureza não. A natureza seria ainda mais aprofundada. E a gente pode, então, amados, diante disso, e olhando para a seriedade de tudo isso, ou no coração deles mesmo ali, vendo Judas tão perto, servindo, ele estava totalmente envolvido com a proclamação do reino de Deus ao lado de Jesus, e agora sendo cortado, porque ele não, embora muito próximo de Jesus, não estava ouvindo e nem acolhendo as suas palavras, mas ele estava acolhendo as palavras das trevas, do diabo. Então, amados, isso obviamente causou um estranhamento no coração deles. O que nos garante tudo isso, então? E deve causar uma preocupação no nosso coração também, amados. Mas permanecer em Cristo é algo inegociável para qualquer discípulo, amados. Não basta ser membro de uma igreja, não basta trabalhar em qualquer ministério, não basta fazer boas obras no mundo, não basta ser um teólogo brilhante, tem que permanecer em Jesus Cristo. Permaneçam em mim, verso 4 do capítulo 15 diz, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, ou seja, o ramo em si mesmo, ele é infrutífero, ele só produz fruto se ele estiver recebendo a seiva da videira, e ele está usando aqui um argumento lógico, usando essa analogia, ele diz assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, permanecer em Jesus Cristo é algo inegociável para qualquer discípulo. Agora, uma preocupação poderia ter vindo ali ao coração daqueles homens, e deve vir ao nosso coração também. Qual o maior sinal de que nós permanecemos em Cristo? Por quê? Diante disso, eu acho que uma pergunta muito cabível é, eu permaneço em Cristo? Não, mas eu estou super envolvido com a obra de Cristo. Judas também estava, amados. Não, mas eu falo com o Senhor nas minhas orações. Judas também falava. Então, queridos, qual o maior sinal de que nós permanecemos em Jesus Cristo? Versos 7 e 8. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito frutos,
e assim mostrarão que são meus discípulos. Judas estava envolvido na proclamação no reino de Deus ao lado de Jesus Cristo. Judas tinha uma vida de comunicação com Jesus, que poderíamos aqui dizer que ele tinha uma oração. Ok, amados? Mas tinha um detalhe: ele não guardava as palavras de Cristo no coração dele, guardava as palavras do diabo, do tentador. Essa foi a diferença. Eu estou respondendo aqui a pergunta: qual o maior sinal de que nós permanecemos em Jesus Cristo? É se guardamos as suas palavras. Jesus, em outro momento, pouco antes, falou que o amor por ele é demonstrado em guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, queridos, essa realidade de permanência é de encontro e comunhão reais com Cristo. Eu acho que está um pouquinho frio, Leandro. Essa realidade de permanecer a Cristo, em Cristo, de pertencer a Ele, é de encontro em comunhão reais com Jesus Cristo. Não é uma teoria, amados. É uma vida que se dá em carne, osso e alma. Não é só passar pelos ouvidos, porque Judas teve muito isso. Não é ver sinais e maravilhas. Judas viu muito isso, mais que qualquer um de nós. Mas ele não acolhia a palavra do Senhor em seu coração. E aqui foi a diferença que o levou para a ruína: ser cortado, ser lançado fora e ser queimado. Então, queridos, essa realidade de permanência é de encontro e comunhão reais com Cristo. E a vida real em Jesus se mostra na observância das suas palavras. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ou seja, amados, é uma vida vivida tendo como objetivo a glória de Deus. E esse pedir aqui não é pedir para o meu bel prazer. Isso, uma carta do Novo Testamento vai denunciar. O pedir mal. Mas aquele que guarda, acolhe a palavra de Deus, ele vai querer viver para a glória. E tudo o que ele pedir para conseguir viver para a glória de Deus, ele vai ter. É o que o Senhor está prometendo aqui. E ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Queridos, encerrando aqui esse ponto, que eu digo que Jesus está falando de pertencimento e de permanência. Qualquer cristianismo sem a permanência real na pessoa de Jesus Cristo é falso. Você pode ver os maiores sinais, os maiores milagres, as coisas mais arrepiadoras, mas se for um cristianismo sem a permanência real na pessoa de Jesus Cristo, é falso. Que a gente discerna isso, queridos. E haverá um dia em que isso será proclamado de uma vez por todas: eu nunca vos conheci, embora vocês tenham feito isso e aquilo perto da minha igreja, ou perto de onde eu estava, assim como Judas, amados. Então, qualquer cristianismo sem a permanência real na pessoa de Cristo é falso. Agora, a gente pode pensar no mundo, muito relativista, um mundo muito interessado no ego, na individualidade, no individualismo. Eu quero viver o que eu quero, o que eu desejo, o que eu creio. A gente pode pensar aqui numa alternativa. Tá, mas eu não quero pertencer a seu Cristo. Eu não quero permanecer em Cristo. Acontece, queridos, que a alternativa à permanência em Jesus é a mais triste que se pode imaginar. Há essa alternativa? Há. Mas essa alternativa é a mais triste que se possa imaginar. João 15,6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo,
e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Essa é a alternativa. Eu prefiro o silêncio diante disso, queridos, do que falar muito sobre essa iniciativa. Eu acho que a fala de Cristo, nós conhecemos muito bem esse trabalho do lavrador, que tira os galhos que estão atrapalhando o florescimento, a frutificação, colocam de lado, ele seca, depois faz uma fogueira, joga lá e queima. Conhecemos muito bem isso. Mas isso com relação a galhos não nos toca, não nos choca. Contudo, em relação à existência humana, nos deixa arrepiados, amados. Então, por isso eu digo que quando eu leio isso aqui, se alguém não permanecer em mim, é alternativa. Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu prefiro ficar no silêncio admirado. Quem, em sã consciência da sua humanidade, escolheria essa alternativa? Somente aquele que está morto espiritualmente vai dar de ombro para isso. Em terceiro lugar, queridos, o que garante a realidade dessa permanência é o amor divino. Porque, queridos, diante disso tudo, aquele que é cristão de verdade vai ter uma espécie quase de ansiedade, sabe, espiritual, e dizer: eu tenho vivido uma vida de permanência em Cristo. Eu de fato estou nele, porque eu acho, queridos, que o exemplo de Judas deve nos fazer desconfiar de um modo assim que coloquemos à prova de um modo muito profundo a nossa caminhada com Cristo, amados. Porque quem olhava de fora não fazia distinção entre Pedro, João e Judas. Era discípulo, sempre foi chamado de discípulo, só foi revelado quando Jesus revela como traidor. Mas aparentemente era chamado dos 12. Então, claro, amados, que eu penso que esse exemplo deve nos fazer avaliar a nossa caminhada com Deus. Isso pode gerar em nós uma espécie até de ansiedade. Se não tomarmos cuidado, poderemos nos tornar legalistas, porque queremos dar nome aos frutos que apontam para algo externo do estar ao lado de Jesus, de pertencer a Jesus. Então, o que garante, de fato, a realidade dessa permanência em Jesus é o amor divino. Isso é consolador, amados. Eu disse aqui, eu citei o texto aqui de Romanos 15, que Paulo diz que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá bom. Quando nós, amados, com muita sinceridade, analisamos a nossa própria natureza e sabemos dar nome, o que em nós é pecado, o que em nós é fraqueza, ao lado das nossas virtudes, mas o que é desafio, quando nós levamos a sério que tipo de tentação bate em nós, nós podemos ter muita insegurança e dizer: será que eu vou bancar isso, sendo tão fraco, de permanecer ao lado de Jesus? Eu estou dizendo aqui, amados, em terceiro lugar, que o que garante a realidade dessa permanência é o amor divino. E aqui está uma grande consolação. Mas o amor envolvido nessa comunhão é extraordinariamente espantoso. Aqui estou me referindo aos versos 9 e 10. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Olha, amados, como que é espantosa a natureza desse amor, que nos garante que permaneçamos no caminho de Jesus Cristo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vejam bem, Jesus não está aqui dizendo assim, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Primeiro que ele está colocando a natureza desse amor num ponto extraordinário, é no amor da Trindade, amados. O amor do Pai pelo Filho, é esse amor que ele tem, que Jesus tem por nós. Agora, ele não está dizendo aqui o seguinte, se permaneçam no meu amor, se vocês chorarem muito em seus momentos de devoção, as lágrimas caírem dos olhos, vocês levantarem as mãos e adorarem, e chorar, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Chorar é uma consequência, o chorar sincero é uma consequência na vida daquele que guarda a palavra de Deus, a verdade de Deus. E é emocionante mesmo. E aqui está falando para vocês um chorão diante de Deus. Quanto mais eu reflito, mais compreendo. Mas eu choro. Mas o que marca realmente que estou é se eu guardo os seus mandamentos. Agora, amados, eu guardo os seus mandamentos por conta do amor divino que garante que a gente permaneça. Como o Pai me amou também, eu amei vocês. Judas não permaneceu nesse amor porque não acolheu as palavras do Senhor no seu coração. Ele preferiu acolher as palavras do tentador. Vejamos, amados, que palavras nós temos guardado no nosso coração. Ainda que ouvidas no âmbito religioso. Porque mais religioso do que o âmbito onde Judas ouvia a voz de Satanás não existe. Ele estava ao lado de Jesus, andando na companhia de Jesus, vendo os sinais de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, no colegiado dos apóstolos. Mas ele não conseguiu permanecer no amor de Jesus, porque não guardou suas palavras. Então, com muita reverência, eu digo o seguinte, amados, vejamos que palavras temos guardado em nossos corações. São as palavras de Jesus de fato? Ou são as palavras da hipergraça? Que não importa se eu quebrei os mandamentos mais sagrados, mas isso aí, hipergraça, cobre. E eu sigo como se nada tivesse acontecido. A superabundante graça levanta aquele que cai. O que é diferente daquele que acha que pode cair e continuar na queda, porque existe uma hipergraça. E essa hipergraça que está nos lábios de certos proclamadores de algumas doutrinas, não é a hiperabundante graça, a superabundante graça, a graça que superabundou onde havia o pecado. Então, amados, tem uma fala contaminada por aí, que no mundo tão individualista e egoísta vai dizer, você quer muito, Deus vai compreender, vai. Porque líderes agem assim. O que nos garante, amados, que nós vamos permanecer, apesar de nós, das nossas fraquezas, é esse amor divino. Jesus diz, eu amei vocês com o mesmo amor com o qual o Pai me amou. Então permaneçam no meu amor. Como? Ah, Jesus, tu és aconchegante, Senhor. Não! É guardando a palavra dele no coração. E quando você está lá diante da sua fraqueza, que só você conhece,
Seu corpo, seu desejo, como ele disse para Caim, seu desejo será contra você, a você cumpre dominá-lo. E quando você está lá lutando contra o seu desejo pecaminoso, você diz, não, porque isso não glorifica o meu Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus, amados, não é decorar versículos. E sair como um chato, falando aleatoriamente na repartição onde se trabalha, um monte de versículo um atrás do outro. É quando se está na linha divisória entre o permanecer de pé e o cair. É ali que se guarda a palavra de Deus. E o que nos garante esse lugar é o amor de Jesus por nós. A natureza desse amor, amados, obviamente, amplia ainda mais a confiança de que essa caminhada nossa não ficará pela metade do caminho. Pois as garantias de que essa nossa caminhada não ficará pelo caminho, apesar de nós. E vejam aqui, amados, não estou falando de perfeição. Eu estou falando que essa graça, se tropeçarmos, ela nos levanta. Agora, o que nós temos que continuar é guardando a sua palavra. Quando lá, num momento de pura infelicidade, se percebe que caiu, pelo menos esse amor de Deus nos faz lembrar do seu perdão. E nós confessamos nossos pecados, dizemos, não, Senhor, eu agi mal. Essa não é a tua vontade, me perdoe. E como ele é fiel e justo, como diz João na sua primeira carta, nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Então a natureza desse amor, queridos, é que amplia ainda mais a nossa confiança e nos dá consolação diante do perigo do mundo, do perigo das trevas e do perigo da nossa fraqueza. É com isso que Jesus está lidando ali, porque eles ficaram chocados. Quem vai se salvar? E Jesus diz lá no verso 16 desse mesmo capítulo, nós não lemos aqui, mas ele diz algo maravilhoso. Não foram vocês que me escolheram. Aqui está o consolo dos consolos, amados. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Aqui está a garantia. Eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Aqui a gente começa a colocar os pés no mistério glorioso da eleição, do chamado de Deus, que Paulo vai escrever lá em Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ele está dizendo aqui em João 15, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Isso não vai ficar pelo caminho, conforme o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Por quê? Porque o lavrador, o pai, ele está limpando. Ele está limpando. E a poda, às vezes, dói. Nós não falamos aqui, amados, no amor de Deus, de modo romântico, como às vezes se entende. Sabe por quê? No compromisso desse amor de Deus por nós, é que o Pai cuida de nós como um lavrador cuida da sua videira, sabe? Limpando. Eu sou a videira verdadeira, Jesus diz. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu vou dizer aqui uma coisa, eu gostaria que você prestasse atenção com o seu coração. Abra o recôndito mais profundo do seu coração para aquilo que eu vou dizer. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo são como os ramos da videira. Ah, que lindo, José, eu amo ver uma parreira, sabe? Uma vinha,
Quando eu posso, eu vou para o sul do país para contemplar aquelas videiras, aquelas árvores tão maravilhosas, cheias de cacho de fruto. E quando eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu vou para a Europa para ver também essas videiras. É lindo demais escutar Jesus dizendo: a sua videira e meu pai é o lavrador. Não é tão romântico assim, amados. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são como, de fato, os ramos da videira. Em que sentido? Totalmente entregues à lâmina do podador para que ele corte tudo o que for necessário. É preciso deixar Deus o Pai limpar em nós qualquer coisa que nos impeça de dar frutos. E às vezes essa poda dói. Mas esse galho, sim, esse galho está dando sombra. Essa parte do galho aqui não vai dar uma boa colheita. Corta. Ou isso, ou ser cortado fora. É preciso deixar Deus, o Pai, limpar em nós qualquer coisa que nos impeça de dar frutos para a sua glória. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês não guardarem os meus mandamentos, permanecerão. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como o Pai me amou. Eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no meu Pai permaneço. Quando você guarda as palavras do Pai, as palavras de Cristo, você não precisa nem temer a sua lâmina podadeira, que a própria palavra limpa. Santifica-os na verdade. Jesus vai falar na sua oração sacerdotal. A tua palavra é a verdade. E às vezes é isso, amados. Se nós guardamos a palavra de Jesus no coração, ela mesma vai executar essa poda, vai tirar o que impede de vivermos para a glória de Deus. Agora, às vezes, a lâmina tem que passar mais rente. E aquilo que a palavra de Deus chama de disciplina, Ele disciplina quem Ele ama. É no amor que Ele faz isso. Agora, amados, tudo isso tem como objetivo o pertencimento e a permanência em Jesus Cristo, que é o caminho que no final das contas glorificará o nome de Deus e será a nossa bem-aventurança. E aí, amados, eu concluo dizendo que o resultado de tudo que Jesus diz aqui em João 15 deve causar em nós uma exultação nobre e superior a tudo. Porque a gente termina aqui dizendo que o que garante que a gente vai de fato permanecer é esse amor de Deus eterno. Um amor que vem do glorioso mistério do modo de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse amor mostra que a perfeição do ser de Deus não é um amor egoísta, um amor por si mesmo, mas um amor que Ele comunica no seu próprio ser, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está dizendo: como o Pai me amou, eu amei vocês. E eu escolhi vocês para que vocês não produzam frutos? Não, deem frutos. É essa a garantia, amados. Então eu digo que tudo isso que Jesus diz nos traz de fato consolação. Eu lembro aqui, como quando comecei a falar, que Paulo diz em Romanos 15, que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos uma esperança. Estou concluindo aqui, amados. Estou aprendendo a concluir na hora certa. 31. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Às vezes, a vida com Jesus parece só, me perdoe aqui a expressão, não é pejorativa, mas uma balada, sabe?
todo mundo está pulando. Mas é mais profunda que isso, amados. Às vezes, a caminhada com Cristo pode interessar mostrando apenas o que é externo. Nossa, fulano na igreja, fulano ora. Que glória é isso, amados. Desde que essa pessoa esteja guardando no coração as palavras de Jesus Cristo. Porque para mim, o exemplo de Judas é escandaloso. Porque ele esteve muito perto de Jesus, encarnado. Como João, como Pedro, como Tiago, André, Felipe e todos os outros. Mas a diferença entre ele, João, Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, todos os outros, é que todos os outros, além de estarem muito próximos de Jesus, proclamando o reino, envolvidos na obra, eles guardavam a palavra do Senhor no coração. Eles referenciavam Jesus. E essa foi a diferença. Então, amados, o que deve trazer consolação ao nosso coração, quando nós nos damos conta de que, de fato, a pessoa que somos não banca isso. Qualquer laço de Satanás pode nos jogar no chão, amados. Qualquer isca. E hoje, as suas iscas são muito sofisticadas. Vêm em forma, às vezes, de sermões, doutrinas teológicas, ressignificação das Escrituras, tudo uma balela. A mesma de Gênesis. Para jogar no chão. E o que garante que nós vamos dizer para trás de mim, Satanás? Emudeça. Eu só tenho ouvidos para a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. O que garante, amados, que nós vamos ser firmes diante disso? É esse amor de Deus por nós. Agora, a nós cabe checarmos, sabe? Se é essa a nossa condição. Se estamos guardando de fato a palavra de Cristo no nosso coração. E Ele vê tudo. Dali daquelas pessoas, Jesus e os 12, só Jesus via o coração de Judas. Eles ficaram escandalizados. E quando Jesus falou, um de vocês é traidor, qualquer um poderia ser, porque todos serviam com a mesma dedicação. Mas só Jesus discerniu. Virou para ele e falou, faça o que você quer fazer. Depois que Satanás encheu o coração de Judas, o mesmo texto diz que, tendo Satanás tomado posse de Judas, ele enche para depois tomar posse. O que nos garante, amados? Estou concluindo. Mas para a aplicação da nossa vida, que não é fácil. 2026. Num mundo hiper enganador, sedutor, com a mesma fraqueza que o ser humano sempre carregou na natureza que nós carregamos, que ainda não foi glorificada. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que detesto, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza? Ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu tenho que permanecer nele, porque não dou conta disso. E aí, amados, quando Jesus conclui dizendo, não foram vocês que me escolheram para virem para mim como uma videira e darem frutos para a glória de Deus. Eu escolhi a vocês, para que vocês produzam frutos, mas vocês têm que ter boa vontade diante da lâmina do lavrador, do Pai. Ele vai tirar.
Ah, José, seria então isso, que às vezes eu fico pedindo tanta coisa a Deus, insisto, choro, e Ele diz não. Ou então, coisas que eu prezava, mas que descobri que me afastavam de Deus só quando eu as perdi. Então é isso, pode ser. Ele tira qualquer coisa que impeça a sua frutificação. Então, amados, Jesus aqui no texto que nós lemos, verso 11, ele diz assim: tenho-lhes dito estas coisas, qual é o objetivo? Para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não com as palavras do tentador, mas com as minhas palavras. Por isso que eu tenho dito isso para vocês. Porque não vem a traição a Jesus, vem o amor a Ele, e junto com o amor a Ele, a alegria. Então, queridos, quando nós ouvimos essas palavras do Senhor e acolhemos em nosso coração, nossa alegria vai se enchendo. E ouvimos novamente, entendemos um pouco mais e a nossa alegria vai se enchendo. E a alegria de Cristo vai enchendo o nosso cálice até a borda. Esse é o objetivo. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu imagino o coração daqueles homens, ainda com os ecos daquilo que ouviram: Judas é um traidor, estavam dos nossos. E agora, escutando isso de Jesus: olha, só não vai acontecer isso com vocês, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. 2026, amados, cidade de Niterói, Rio de Janeiro, um mundo que eu e você conhecemos muito bem. Sedutor. 2026, o mesmo tentador continua como leão, rugindo ao nosso redor, procurando qualquer um para tragar-nos, como fez com Judas. Começou ali. Ele viu onde tinha uma brecha. Escutava algumas palavras de Jesus, mas tinha um cantinho ali no coração que estava vazio. Ele vai colocando. Amados, que a palavra de Deus seja abundante no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor amado, Senhor Deus, a Tua palavra nos instrui, nos edifica, nos forma. E diante da nossa fraqueza, diante do mundo, diante do tentador, nós precisamos ser fortalecidos, edificados em Ti. Muito Te agradecemos, ó Deus, porque não é a busca de emoções, primeiramente, que o Senhor está buscando um coração que adore o Senhor em espírito e em verdade, que sabe dizer não àquilo que não te agrada e clama a Ti por suas fraquezas e pede força e fortalecimento. Pai amado, nessa manhã, ainda nesse último domingo desse primeiro mês desse novo ano, eu peço a Deus que a Tua palavra seja abundante, não somente nos nossos ouvidos, mas no profundo do nosso coração, Pai amado. Que lá onde somente o Senhor nos vê, o Senhor encontre a Tua palavra esteja em nós. Não somente, ó Deus, no meio das multidões, na cantoria, nos louvores, ó Deus, não somente, mas onde estamos nós e a nossa prova. Que ali a Tua palavra seja abundante em nós, ó Pai. E nós Te agradecemos por esse amor que não sabemos nem descrever, Pai. O que é isso? O mesmo amor que circula no modo de ser de Deus, da Santíssima Trindade, o amor do Pai pelo Filho, com esse amor que o Filho ama o Pai, também nos amou. Pai amado, só a glória da Tua beleza poderia nos revelar algo tão maravilhoso e profundo. Então, amado Deus, que a nossa vida encha de fato de alegria, e que a nossa alegria seja completa em Cristo Jesus.
Às vezes faltando isso e aquilo, Deus, que no mundo dos homens pode dar alegria ao coração humano, mas falta. Mas se essa verdade de Cristo estiver em nós, a nossa alegria será completa. Bendito seja o teu nome, nos leve daqui na tua paz, abençoa-nos hoje à noite, ó Deus, nosso encontro de oração, nosso encontro, nossa comunhão entre os irmãos, adorando o teu nome e buscando a ti em oração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa tarde, Senhor, e que essa palavra faça eco no nosso coração e faça florescer a tua vontade em cada um de nós, Pai. Muito te louvamos, porque o teu caminho é perfeito, ó Deus. A tua obra é maravilhosa, Deus. A tua palavra é eficaz, Senhor. O teu amor é maravilhoso e eficaz, Senhor. Então, o seu amor venceu a nossa morte. Teu amor venceu o nosso pecado. O teu amor nos garante a eternidade com Deus. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, um domingo maravilhoso. Até logo mais, às 18 horas, quando estaremos aqui.